Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 3, o bem e o mal, e estamos tratando do item o instinto e a inteligência. Nós lemos no último episódio até o item 15 e iniciamos a leitura deste episódio no item 16. Esta teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência, mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que em parte nenhuma apresenta uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os cegos, porém confia a inteligências livres o cuidado de guiar os clarividentes, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e lhes é um meio de se adiantarem, dependendo o adiantamento da forma por que o desempenhem. Então, o que a gente viu até então para que a gente possa comentar esse primeiro item aí, o item 16? Nós vimos anteriormente que não é lógico pensar que a inteligência seja um desenvolvimento do instinto, porque em várias situações, como a gente descreveu nos episódios anteriores, instinto e inteligência atuam conjuntamente. E se a inteligência fosse o desenvolvimento do instinto, chegaria um momento em que o instinto deixaria de existir, né? Então, não haveria uma convivência contínua ou conjunta desses dois instrumentos, né, da inteligência e do instinto, no mesmo princípio espiritual ou no mesmo espírito. Dessa forma, um espírito que já tivesse desenvolvido a inteligência perderia, por assim dizer, o instinto. Então a gente discutiu isso e percebeu que não é assim que as coisas acontecem. Instinto e inteligência caminham em desenvolvimentos paralelos, por assim dizer, contínuos, por assim dizer, mas não são uma consequência do outro, não é o desenvolvimento do outro. A inteligência, ela se manifesta através de planejamento, através de cálculo, através de
conclusão, né, de você observar 2, 3 coisas e concluir uma terceira, isso é inteligência. Quando o ato é instintivo, ele simplesmente acontece, ele segue o caminho, né? Não passa por essa razão, por esse raciocínio sobre isso ou sobre aquilo para se agir instintivamente, simplesmente se age, né? Então, fica incoerente a ideia de que um instinto seria uma espécie de manifestação do nosso espírito protetor ou de espíritos superiores nas criaturas inferiores para protegê-la para protegê-las. E é exatamente isso que o item 16 aqui trata, né? Ele trata, então, que, por exemplo, esse espírito considerado protetor, ele aceita essa missão de proteger o seu protegido ou de orientar o seu protegido, né, voluntariamente. Porque isso é um meio de desenvolvimento para ele, né, de avanço moral e espiritual, e então ele se adianta espiritualmente, assumindo esse papel de espírito protetor, de espírito orientador, né, dependendo da forma como ele desempenhar esse papel. No outro lado, da outra maneira, né, você tem, exatamente porque isso é aceito voluntariamente, você vai ter uma diversidade e não uma uniformidade e uma generalidade como acontece no instinto. O instinto, ele é genérico, ele acontece independente de qual é o indivíduo. Se há um objeto indo na direção dos seus olhos, você vai fechar os olhos instintivamente, independente de quem é o seu espírito protetor ou não. E é isso que o item 16 está levando a gente a pensar. Já a inteligência, né, e a ação do espírito protetor através da nossa inteligência, ela é individualizada, ela não tem uniformidade, né? Ela é direcionada para aquele indivíduo, né, para aquela situação através daquele espírito protetor. Um outro indivíduo na mesma situação vai receber uma diretiva ou uma orientação de um outro espírito protetor de forma diferente, porque cada um desses espíritos, né, encarnados aí no caso, vai ter a sua própria, o seu próprio desenvolvimento, a sua própria bagagem espiritual, a sua própria bagagem moral, vai ter os seus próprios vícios, né, e as suas próprias dificuldades. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um vício qualquer, seja ele do tabaco, do cigarro, da bebida, qualquer uma dessas situações. Esse adicto, ele vai ser orientado, por assim dizer, por seu espírito protetor, de forma diferente daquele espírito que não tem essa tendência, que não carrega consigo esse vício, que já venceu essa dificuldade. Então, cada um vai ter a orientação do espírito protetor de acordo com as suas dificuldades, de acordo com as suas imperfeições morais, de acordo com os seus vícios, e não algo genérico e uniforme como acontece com o instinto. Sigamos na leitura. Item 17. Todas essas maneiras de considerar um instinto são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunido os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é,
com a bondade suprema e a suprema justiça. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele quem? O instinto, e estas quem? As paixões, se confundem nos efeitos. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem, mais do que o instinto, do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, como o instinto, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário, de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante, até a eclosão do senso moral, que faz nasça de um ser passivo um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. O homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus próprios membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões somente pelo esforço da vontade para domar-se. Então, nesse leitura que a gente acabou de fazer, o que é que está se tentando mostrar? O instinto é esse guia seguro, né? Visa sempre o nosso bem-estar, a manutenção da nossa vida, a manutenção da saúde do corpo, o equilíbrio, né, dessa saúde. Então, assim, é por atos instintivos que a gente procura alimento, que a gente procura água, que a gente procura abrigo. A inteligência, ela é o desenvolvimento, por assim dizer, de como a gente soluciona esses problemas. Então, como ele disse, lá atrás, quando a gente ainda estava nas primeiras encarnações e ainda espíritos primitivos, a gente precisava, por assim dizer, de alimento. Então a gente buscava esse alimento, encontrava esse alimento. Precisava de água, a gente buscava essa água e encontrava essa água. A gente precisava de abrigo, encontrava esse abrigo. E aí, nós, através dessas sensações que são as paixões, a gente defendia esses achados com unhas e dentes. Então, o alimento, enquanto a gente não estivesse saciado, a gente se mantinha se alimentando e afugentava e afastava qualquer um que viesse tentar pegar aquele alimento ou tentar tirar de nós
nós aquela água ou aquele abrigo que a gente tinha conseguido. Então, nesse sentido, as paixões, elas nesse sentido que essas paixões nascem principalmente das necessidades do corpo, né? A gente experimenta, por exemplo, sei lá, uma fruta ou um alimento que nos é saboroso e então a gente quer repetir essa experiência porque ela foi prazerosa, a gente gostou de comer, sei lá, aquele morango ou aquela laranja ou aquela banana, ou seja lá qual foi o alimento que a gente comeu, a gente quer repetir isso. Então até que essa repetição se torna uma paixão. Nesse sentido, que ela nasce da necessidade do corpo, né? E uma série de situações que no início são necessárias. O homem, nessa era primitiva, em que ele ainda está muito exposto às dificuldades do planeta, a aproximação da sexualidade dele é ainda dominada por toda essa paixão, porque é uma necessidade de manutenção da espécie, né? E por estar exposto a grandes e contínuos perigos, a propensão, vamos colocar assim, de vida, ou a expectativa de vida é muito curta. Então ele precisa desse impulso das paixões para garantir a manutenção da espécie e para garantir a sua linhagem, né? Essa paixão, ela está direcionada para esse sentido de necessidade da espécie e do corpo. Só que conforme a gente foi se desenvolvendo, conforme a gente foi desenvolvendo técnicas de agricultura, de pecuária, de produção de alimentos, de industrialização de alimentos, conforme a gente foi se especializando na indústria civil e construindo abrigos cada vez mais firmes, partindo muitas vezes apenas do terreno vazio, a gente consegue fazer o nosso próprio abrigo. A gente, mesmo que a água não seja potável ao nosso redor, a gente consegue produzir água potável, muitas vezes até a partir da água salgada do mar, né? Processos aí de dessalinização da água e assim por diante. Então a nossa inteligência foi construindo uma série de soluções que foram diminuindo, por assim dizer, a nossa necessidade dessas paixões e desses atos mais instintivos dos primórdios, do início do nosso desenvolvimento. Por isso que, na situação em que nós nos encontramos, com todo esse desenvolvimento tecnológico, com toda a inteligência que a gente já desenvolveu, com todas as conquistas que o homem moderno e a civilização moderna já alcançou, você se deixar guiar somente pelo instinto, né? Se você falar, não, se eu for seguir os meus instintos e esse tipo de coisa, você pode até conseguir fazer muita coisa que seja considerada boa, vamos dizer assim, mas é como se você não usasse o seu livre-arbítrio por livre-arbítrio. Estranho, né? Ficou a frase, mas é isso mesmo. É como se você abdicasse de fazer escolhas e seguisse apenas os seus atos instintivos. E se você não faz escolhas, você não usa a sua inteligência, você não usa a sua capacidade de discernir, de concatenar, de calcular e de chegar a conclusões sobre o que é melhor para você ou como você deve fazer. Por isso que ele compara com a ideia de uma criança que não abandona o andador, né? Ou aquelas não sei se vocês tiveram isso, né? Mas aquelas pessoas que têm a bicicleta e colocam as rodinhas para apoiar no início, para dar melhor equilíbrio, e depois nunca mais quer tirar as rodinhas da bicicleta, né? Quer sempre andar com rodinha porque não quer, não acredita que consegue manter o equilíbrio da bicicleta. E isso é limitador, isso
é muito aquém do que a gente pode conseguir fazer, né? Da mesma maneira, aquele que não domina as suas paixões, que se deixa levar por todos essas sensações que são, como eu comentei antes, não é que elas são ruins, elas são prazerosas, mas quando você se deixa levar exclusivamente por esse prazer do corpo, sem usar o seu discernimento, sem usar a sua ética, sua moral, sem você raciocinar sobre as consequências daquilo que você está fazendo e das pessoas que você pode ou não estar magoando e machucando os sentimentos, então você também tá sem utilizar do seu livre-arbítrio, da sua inteligência. O que nos faz progredir é ter o controle sobre essas paixões através da nossa conduta moral, dos nossos valores morais, dos nossos freios, daquilo que a gente sabe que machuca e dói no outro, e usar a nossa inteligência ao invés de simplesmente sermos guiados por instintos e paixões, o que faz com que a gente progrida espiritualmente é exatamente conseguir controlar as paixões para poder tolerar a outra pessoa, para poder respeitar as ideias da outra pessoa, para poder se ver, né, como parte integrante de uma sociedade onde a minha liberdade vai até a hora que eu firo a liberdade do outro. Então, se a gente não usa a nossa inteligência se a gente não usa a nossa vontade para controlar o nosso instinto e as nossas paixões, e a gente se deixa guiar por impulsos ainda primitivos, a gente não está fazendo nenhum progresso espiritual, a gente não está seguindo nenhum caminho. Né? No sentido de que você tem hoje regras e leis e bom senso de conduta moral que te dão freios e que te orientam para o bem, para o belo, para o maravilhoso. E enquanto a gente tá lá atrás, agarrado no instinto e nas paixões, enquanto a gente tá lá egoísta, né? Do meu lado você não pisa, da minha cerca você não passa, enquanto a gente tá nesse territorialismo louco, né? Seja ele de ideias, seja ele de coisas físicas, a gente não progride, a gente passa o tempo lutando contra coisas que a gente já devia ter vencido, né? E é esse o grande esforço, é esse o grande objetivo, que o esforço da nossa vontade possa dominar em nós mesmos esses instintos ainda primitivos e essas paixões ainda primitivas que nos prendem a essa situação de provas e expiações, porque é através dessas paixões, é através desses atos impensados que a gente comete os erros e fica em débito com a justiça divina e acaba tendo que retornar para corrigir esses erros que cometemos. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.